Meus amigos, obrigado por terem vindo. Sei que não é fácil, num sábado, antevéspera do Natal, deixarmos às vezes a família e para virmos aqui nos alimentar do verdadeiro pão. Então, desde já agradeço a presença de todos. Muito raro observar-se temperamento tão apaixonado quanto o de Emiliano Jardim. No fundo, criatura generosa e sincera, mas as noções materialistas estragavam-lhe os pensamentos. Debalde cooperavam os amigos em renovar-lhe as ideias. O rapaz reportava-se a umas tantas teorias de negação e a moléstia espiritual prosseguia do mesmo jeito. O casamento, realizado entre pompas familiares, em nada melhorara a situação, quando, porém, Emiliano experimentou a primeira dor da paternidade. Ao ver o filho arrebatado pela morte, esse golpe profundo lhe abalou o espírito personalista. Justamente por essa época, o generoso padre meteu-lhe nas mãos um livro de consolação religiosa, à guisa de socorro. Em semelhante fase do caminho, o contato com os ensinamentos de Jesus lhe encheu a alma de serena doçura. Estava deslumbrado. Como não compreendera antes a beleza da fé? Fez-se católico, sob aplausos gerais. Os afeiçoados se entreolhavam satisfeitos. Emiliano, contudo, embora seduzido pelas verdades luminosas do mestre, trazia a sua lição através da vida, como lhe acontecera ao tempo dos antigos postulados negativistas. Acreditando servir ao ideal divino do Evangelho, terçava armas cruéis contra todos os que entendiam Jesus por prismas diferentes. Acusava os protestantes, malsinava os espiritistas. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo. Ralado pelas desilusões de todo homem que procura a felicidade longe da redenção de si mesmo, o nosso amigo, certo dia, passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Entretanto, por mais que se esforçassem os companheiros, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo, como divino amigo de cada instante, através dos seus imperecíveis ensinamentos. Tornou-se anticlerical violento e rude. Esquecera todos os bens que a Igreja Católica lhe proporcionara para recordar apenas as suas deficiências, visíveis na imperfeição da criatura. Alguns amigos menos vigilantes o felicitavam pelo desassombro. Todavia, os mais experimentados reconheciam que o novo crente mudara a expressão religiosa exterior, mas não entregara o coração ao Cristo. Depois de longa luta, Emiliano sente-se ainda insatisfeito e ingressa nos arraiais espiritistas. Emiliano, qual sucede à maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos.
dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo nos outros homens, antes de senti-lo em si próprio. Sua atividade geral transtorna-se. Enfrenta de armas na mão todos os companheiros antigos. Supõe que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. A bondade dos guias espirituais que se comunicam nas reuniões, ele toma por elogio às suas próprias atitudes. Como, porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso, que somente reclama pagamento depois de observar que o devedor está em condições de resgatar os antigos débitos, Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos e bafejado de tantas exortações divinas, penetrou no caminho do resgate das velhas dívidas. Tempos difíceis surgiram-lhe no horizonte individual. Enquanto se esforçava para remover alguns obstáculos, outras montanhas de dificuldades apareciam inesperadamente. A moléstia, a escassez de recursos, a ironia dos ingratos visitaram-lhe a casa honesta. A princípio resignado e forte, acabou desesperando-se. Dizia-se abandonado pelos amigos espirituais e acusava os médiuns, cheios de obrigações sagradas, tão só porque não podiam permanecer em longas concentrações para a solução dos seus casos pessoais. Sentia-se perseguido por maus espíritos e na sua inconformação, magoava os companheiros respeitáveis. A dor, todavia, não interrompeu a sua função purificadora. Depois de penosa enfermidade, sua velha genitora partiu para a vida espiritual em condições amargas. Não passou muito tempo, a esposa, perturbada nas faculdades mentais durante 3 anos, seguia o mesmo caminho. Em seguida, os 2 filhos que criara com excessos de carinho se voltaram contra o coração paternal, com injustas acusações. Ao ensejo da calúnia, os últimos companheiros fugiram. O nosso amigo, outrora tão discutidor e tão violento, experimentou desânimo invencível. Nunca mais foi visto em rodas doutrinárias, nas tertúlias da inteligência. Comumente era encontrado à conta de vagabundo vulgar, escondendo as lágrimas furtivas. Foi então, numa radiosa véspera de Natal, em que o ambiente festivo lhe falava da aventura destruída ao coração, Emiliano chorou mais que de costume e resolveu pôr termo à própria existência. À noite, encaminhou-se para a praia, alimentando o sinistro desígnio. Antes, porém, de consumar o erro extremo, Emiliano pensou naquele Jesus que restituíra a vista aos cegos, que curara os leprosos, que amara os pobres e os desvalidos. Tais lembranças lhe nevoaram os olhos de pranto doloroso.
modificando-lhe as disposições mais íntimas. Foi aí, nessa hora amargurada, em que o mísero se dispunha a agravar as próprias angústias, que uma voz suave se fez ouvir no recôndito de seu espírito. Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me a tua dor. Reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes, o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino, fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre, é necessário que percam tudo, a fim de me acharem em si próprios. Tenho um santuário em cada coração da terra. Mas o homem enche esse templo divino de detritos, ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias, em vão me procuro. Emiliano estava inebriado. Não ouvia propriamente uma voz idêntica à do mundo, mas experimentava o coração tomado por poderosa vibração, sentindo que as palavras lhe chegavam ao íntimo como aragem celestial. Volta ao esforço diário e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Acaso poderias admitir que permaneço em beatitude inerte quando os meus amigos se dilaceram pelo triunfo de minha causa? Não posso estacionar em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. É por isso que estou mais frequentemente onde estejam os corações quebrantados e os que já tenham compreendido a grandeza do espírito de serviço. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Não analises nunca sem amar. Lembra-te de que, quando criticares teu irmão, também eu sou criticado. Ainda não terminei minha obra terrestre, Emiliano. Ajuda-me, compreendendo a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre. Em qualquer posto de trabalho honesto, poderás ouvir a minha voz, desde que me procures no coração. Emiliano Jardim sentiu que as lágrimas agora eram de júbilo e reconhecimento. Em breves instantes, experimentava radical transformação. À sua frente, via a imensidade do céu e a imensidade do oceano. Sentindo-se qual o mundo em que o Cristo houvera nascido. Recordou que não tinha senão escórias de misérias para ofertar a Jesus, e que seus sentimentos rudes simbolizavam aqueles animais que foram as primeiras visitas da manjedoura singela. Deslumbrado,
endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros do pretérito e começou a compreender que cada um permanecia em sua posição de trabalho, na tarefa que o Senhor lhe designara. Poderosa vibração de amor ligava-o à criação inteira. Não se torturava em raciocínios, compreendia e chorava de júbilo. Levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. O nosso amigo conhecia de longos anos o Salvador, mas só agora encontrara o Mestre. Emiliano Jardim regressou, renovado, ao labor do Evangelho, depois do Natal diferente. História narrada por Humberto de Campos, na obra Reportagens de Além-Túmulo, através da psicografia de Chico Xavier. Fantástica essa história, contada por Humberto de Campos, que nos trazem, sem dúvidas, inúmeras lições e reflexões a cada frase desse texto, muitos ensinamentos. E seria muita petulância da minha parte querer esgotar as possibilidades de ensinamentos valiosos que a gente tira de uma história como essa. Mas buscaremos aqui contribuir para as reflexões diante dessa belíssima história de resgate de um irmão, prestes a tomar talvez o caminho mais amargo que ele pudesse tomar. Poderíamos falar do materialismo, que concede prazeres momentâneos, mas não sacia. Poderíamos falar sobre a dor e o sofrimento, que conforme a história possui uma função reformadora. Poderíamos falar também sobre a lei de causa e efeito. Mas tudo isso volta-se ao conhecimento de si mesmo. E que independe de onde estamos. Tudo isso independe de onde estamos. Então, nesse sentido de que independe de onde estamos, mais explicitamente notamos nessa história, nesse texto, as mudanças de religiões que Emiliano Jardim fez ao longo da vida. Ora católico, ora protestante, ora nos arraiais espiritistas. Porém, o que poderia ser de fato um auxílio para o encontro consigo mesmo, tornou-se questão exterior. Notamos a busca por atacar as ideias que lhe eram contrárias, mas não buscou atacar as suas próprias imperfeições. Fácil concluir, então, que não é a igreja que fará a mudança em cada um, e sim o interesse íntimo em melhorar-se, independente de qual religião se esteja. Nós vamos encontrar amparo sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade não há salvação, mas mais especificamente no item 8 desse capítulo 15, cujo título é Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esse texto do item 8, ele vem nos esclarecer para não nos confundirmos com essas diferenças. De acordo com o texto, fora da caridade não há salvação se assenta num princípio universal e abre a todos, filhos de Deus, acesso à suprema felicidade.
Ao passo em que no dogma, fora da igreja não há salvação, nos limita a algo muito exclusivo e absoluto, a algo muito particular. E isso causa o quê? Separações, divisões, discriminações, embates religiosos. E por que não admitir que talvez seja esse um dos caminhos a se chegar no fanatismo religioso? Já na máxima, fora da caridade não há salvação, ainda de acordo com esse texto, do capítulo 15, consagra o princípio da igualdade perante Deus. Somos todos iguais. E da liberdade de consciência. E isso é tão verdadeiro, que Jesus deixou esse ensinamento para nós através da parábola do bom samaritano. E aqui nós vamos entrar nela um pouquinho. Pois justamente essa parábola do bom samaritano é que prefacia esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de entrarmos propriamente na parábola, vamos entender um pouquinho quem eram os samaritanos e o que acontecia na relação dos samaritanos com os outros povos, com as outras denominações daquela época. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fizemos a leitura essa semana, tem lá, Kardec teve esse cuidado de nos trazer um relato da situação, de como eram e como pensavam aqueles povos, para que a gente possa entender as falas de Jesus e os ensinamentos, considerando aquelas pessoas daquela época. Então os samaritanos, após os cismas das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Os samaritanos, eles estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Agora há pouco eu disse que dentro desse contexto da religião acontecem as separações, as discriminações. Olha aqui a história nos contando. Então os samaritanos e os judeus evitavam todas as relações recíprocas entre si. Os samaritanos, para não terem de vir a Jerusalém pelas celebrações de festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Já para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram heréticos, praticavam heresia e, portanto, eram desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo entre essas duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e de outra. Eram os protestantes desse tempo. E isso, meus amigos, não é o Júnior que está dizendo. Está lá no texto de introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos à parábola. Aliás,
Não sem antes lermos também o que precede a parábola, para a gente entender o raciocínio do que se estava sendo tratado naquele momento. Diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Então Jesus respondeu a pergunta dele com outras duas perguntas. Colocou o rapaz para pensar. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Respondendo a primeira pergunta: o que eu tenho que fazer para possuir a vida eterna? Você já sabe a resposta. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, então, tomando a palavra, lhe diz. Após essa pergunta, então, Jesus entra propriamente na parábola do bom samaritano e diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Notemos aqui que não foi especificada a opção religiosa, nem a cor da pele, se era rico, se era pobre, nenhuma característica específica. Esse homem, então, poderia ser qualquer um de nós. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, tomaram conhecimento e passou igualmente adiante. O que aconteceu em comum entre os dois é que tomaram conhecimento da situação. Viram que tinha uma pessoa em necessidade. Tomaram conhecimento. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, também tomou conhecimento. Foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ele assumiu uma responsabilidade por esse resgate. E assim Jesus continua: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Porque lembremos da pergunta: quem é o meu próximo? O doutor então respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus novamente diz: então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Está relatado por Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Assim, a gente pode entender desse ensinamento, que através dessa parábola, que não é a religião que vai determinar o meu alcance de caridade para com o próximo. Porque se assim fosse, o samaritano ia perguntar: ouviu? Que religião que você é? Aí daí eu decidi se eu vou te ajudar ou não.
Relembremos que Jesus dialogava então com um doutor da lei, que o questiona sobre quem seria o seu próximo após ter ele mesmo respondido sobre a lei, amar ao próximo como a ti mesmo. Diante de alguém necessitado de ajuda, passou o sacerdote e nada fez. Passou o levita e nada fez. E o samaritano, ao passar, deu-lhe a assistência necessária. Com isso, repetimos o que dissemos agora há pouco. Não é a religião que vai determinar o meu alcance ou o alcance do meu olhar de caridade para com o próximo. E volto a repetir essa situação. Se assim fosse, o samaritano teria primeiro questionado. Ainda pegando um outro ensinamento dessa parábola, entendemos então que amar ao próximo como a ti mesmo é também, ou talvez acima de tudo, agirmos com caridade em relação ao próximo, né? Vamos olhar novamente para essa parábola do bom samaritano. O que o samaritano fez? Ele teve a sensibilidade de ajudar. Lá na parábola diz, foi tocado de compaixão. E aí ele prestou o auxílio necessário, cuidou das feridas, levou a uma hospedaria. Aqui a gente pode supor e entender que deve ter dado alimento, deu roupa, toda a assistência para o restabelecimento do corpo de quem estava ferido. Então, em princípio, podemos pensar na caridade material. Deu de beber, deu de comer, deu remédios, deu roupa, deu alimento. Muito bem. E a caridade moral aqui? Como é que fica? Vamos ainda nos embasar no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que agora nós vamos voltar um pouquinho nos capítulos e vamos ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o título do capítulo 13. Mas mais especificamente no item 9, tratamos também no Evangelho segundo o Espiritismo, aí, no estudo do Evangelho no Lar. Irmã Rosália, Espírito Irmã Rosália, nos recomenda assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Então, quais são os preceitos? Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Então eu pergunto, o que foi que o samaritano fez? Não foi isso? Fazer ao outro o que gostaria que fizessem por ele? De repente se colocar no lugar do outro? E se fosse eu que tivesse caído ali, eu não ia querer que alguém me fizesse isso? Então eu vou lá e faço também. Ainda, nesse item 9 do texto de Irmã Rosália, ela diz que a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém
com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Hoje em dia, além do sorriso de desdém, tem um olhinho para cima, não é? Veja que gênero de caridade, porque a gente vê essas coisas. Mas ela está sugerindo que a gente não reaja a isso, o que é mais comum a gente fazer. E agora, voltando o pensamento para o nosso protagonista, Emiliano Jardim, independente de qual religião ele estivesse, se ele praticasse esse ensinamento, esse conselho de Irmã Rosália, que por sua vez é o conselho de Jesus, deixado pelo Mestre, ele certamente não teria chegado ao ponto de pensar em tirar a própria vida. O porquê da insatisfação de Emiliano Jardim? Porque ele passou por tantas religiões e ficou insatisfeito. Porque ele se pôs dentro dos limites da religião. Considerou que fora daquilo ali não haveria salvação. Fora da igreja não há salvação. Ora, se eu já conheci tudo que deveria conhecer, talvez tenha sido esse o pensamento de Emiliano Jardim. Eu já conheci tudo que eu tinha que conhecer dentro desses limites. Já sei tudo. E sei que fora desse limite não há salvação. Mas mesmo assim eu me acho insatisfeito. O que me resta? Ao Emiliano Jardim, restou interromper a sua passagem pela terra. Emiliano estava tentando encontrar Jesus no outro, antes de encontrá-lo em si mesmo. E quantos de nós fazemos isso muitas vezes, vigiando as atitudes do outro, sem vigiar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos, as nossas palavras. Portanto, queridos amigos, hoje o recado foi curto e direto, espero que tenha sido, porque para mim foi. Se já temos a tradição, então, de comemorar nessa época o nascimento do Cristo, mais do que buscarmos nas questões exteriores, que possamos deixar verdadeiramente Jesus nascer no íntimo de cada um de nós. E para quem estava pensando que eu não ia citar Emmanuel nesta palestra, porque até agora não citei, eu vou encerrar com uma frase de Emmanuel, que está no capítulo 22 da obra Fonte de Paz, cujo título é O Natal do Cristo. Mas eu vou trazer apenas a última frase desse texto, sobre a recomendação do nosso irmão Emmanuel, que nos diz: não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Desejo a todos um excelente Natal, que Jesus possa permanecer, ser encontrado dentro de cada um de nós, e assim sigamos seguros nesse roteiro rumo ao mundo de regeneração. Desejo a todos muita paz. Obrigado.